Boa tarde, Brasil. Nós estamos vivendo um momento de política e há coisas que os nossos candidatos não falam de jeito nenhum. E há momentos em que nós temos que debater determinados assuntos. Rola no Congresso Nacional, desde 2004, se eu não me engano, um projeto chamado Escola Sem Partido. Hoje a gente simplesmente fala Escola Sem Partido, que é um programa, um desejo, aparentemente, de muitos que isto aconteça. Neste momento político, nós vamos nos dedicar exatamente a este assunto no programa de hoje. E estou recebendo aqui alguém que eu acho que a duras penas e com o maior sacrifício defende a Escola Sem Partido. Apanha demais e possivelmente a gente até vai mostrar um ou dois vídeos aqui em que vai mostrar o lado oposto, contrário a que aconteça a Escola Sem Partido. Estou recebendo aqui advogado, procurador do Estado de São Paulo, aqui em Brasília, Miguel Najib. Bom recebê-lo aqui, Najib. Obrigado, Celso. É um prazer estar aqui com você. É uma loucura um negócio desse. Como é que fica rodopiando 14 para 15 anos dentro do Congresso Nacional e você não consegue ver um projeto como esse chegar a lugar nenhum? Que seja ou aprovado ou rejeitado. Deveria, no mínimo, acontecer alguma coisa. Por que isso fica rolando lá dentro? Bem, na verdade, eu preciso fazer uma correção. O movimento Escola Sem Partido existe desde 2004. Mas o projeto é que está... O projeto de lei tramita na Câmara... Eu vejo a tua luta desde 2004. Sem dúvida. O movimento existe já há muito tempo. Já há 14 anos em que a gente vem, vamos dizer assim, colecionando episódios de abusos de professores militantes ou militantes disfarçados de professores em sala de aula, fazendo propaganda político-partidária, promovendo as suas próprias preferências ideológicas e políticas dentro do ambiente da sala de aula. Quer dizer, são condutas abusivas que o movimento Escola Sem Partido vem combatendo desde 2004. Agora, o projeto de lei que institui o programa Escola Sem Partido no Sistema Nacional, no sistema de ensino, este projeto de lei tramita na Câmara dos Deputados desde 2015. Ele foi, inclusive, 2015. O autor menos mal, né? Não, nem fale, menos mal. Pelo amor de Deus, que não me cai na cabeça alguém ficar defendendo uma causa desde de 14 anos atrás e chegar cá na frente sem uma solução. Um projeto, ele vai ter uma aprovação ou reprovação. Com certeza, com certeza. E o nosso projeto vai ser aprovado, eu tenho convicção disso. Se não, neste ano, no ano que vem ou no próximo, em algum momento o projeto Escola Sem Partido será aprovado. Porque, Celso, é importante deixar isso claro, o projeto Escola Sem Partido não é uma política de governo, é uma política de Estado. É o Estado brasileiro que não permite que as suas escolas, as suas universidades, sejam usados para fins de propaganda ideológica, política e partidária. Isto viola a Constituição Federal. Por isso é que eu digo, é uma política de Estado. Qualquer partido deveria ser a favor do projeto Escola Sem Partido, porque nós precisamos preservar da contaminação política, do uso político e partidário, o sistema educacional. Pega para mim aí, olha, este vídeo número 5, que mostra imagens de escolas tentando partidarizar o seu ensino e que mostra, inclusive, também alguns movimentos fazendo da escola quase que um palanque político, né? O último vídeo aí, esses 5, pega aí, coloca para a gente aí, e se tiver imagens que a gente possa debater em cima, por favor, deixa os microfones abertos. Coloca aí, por favor. Nós vimos algumas faixas, o pessoal, o Fora Temer, o Brasil inteiro gritou. Isso não caberia dentro de uma escola, na sua opinião? Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. A escola, primeiro que é uma entidade pública, faz parte do aparelho do Estado. E o aparelho do Estado não pode ser usado para favorecer ou prejudicar grupos e partidos e indivíduos que disputam o poder. Assim como um prefeito não pode usar
digamos, a frota de veículos da prefeitura para fazer propaganda político-partidária para ele, um partido não pode se aproveitar de uma escola ou dos seus militantes dentro de uma escola para fazer propaganda político-partidária a seu favor ou contra os seus adversários. No caso deste Fora Temer, né, em que alunos em uníssono, naturalmente mobilizados por professores, não há dúvida nenhuma nisso, jamais poderiam hostilizar dessa forma um político que até pouco tempo atrás era aliado do partido que estava no poder, no caso o Michel Temer. Né? Uhum. Então, este Fora Temer, isto é um grito de guerra político. E isso realmente se espalhou pelas escolas do Brasil graças à militância político-partidária dentro das escolas. No seu tempo de estudante, não existiam os grêmios, não existiam aqueles, né, que aglomeravam os estudantes, e a gente não era partidário nesse tempo, não? Bem, veja, o uso do sistema educacional para fins de propaganda política, ideológica e partidária já vem de longa data, não começou hoje, mas viola a Constituição Federal. De fato, os grêmios hoje, Celso, eles funcionam como uma espécie de ponta de lança de partidos políticos, geralmente de esquerda, dentro das escolas. E a lei não permite que esses grêmios tenham atividade político-partidária. Eles têm atividade cultural, atividades acadêmicas, isso está na lei, é uma lei federal que disciplina o funcionamento dos grêmios. Agora, o aparelhamento político-partidário dos grêmios também é uma realidade, dos diretórios estudantis também é uma realidade, mas que viola a Constituição Federal na medida em que esses grêmios e diretórios funcionam dentro da máquina do Estado. Eu fiz exatamente essa pergunta, porque eu conheço N parlamentares que saíram desses diretórios estudantis. Não é para menos. A 15 de agosto que eu diga quantos saíram de lá de dentro. E há, inclusive, uma reclamação de que, quando nós passamos pelo período chamado ditatorial, eles teriam apagado este nascedouro de boas ideias e de candidatos. É complicado, nós não estaríamos apagando uma possibilidade de fazer com que os nossos alunos não mergulhassem um pouquinho no momento político, não? Olha, a gente precisa, em primeiro lugar, definir para que servem as instituições de ensino. Elas servem para promover política partidária? Evidentemente não. Né? O sistema educacional serve para promover ciência, conhecimento, e não ideologia. Então, existe espaço para o debate político no sentido de ciência política dentro das instituições de ensino? É evidente que sim, é claro que sim. Agora, política partidária, não. Inclusive, um político deve ter uma formação histórica, uma formação científica, humanística sólida, para que depois ele possa atuar no cenário político. Trazer a bagagem. Trazer a sua bagagem. Se ele não tiver cultura, se ele não tiver conhecimento, ele vai ser um político falastrão, um político mentiroso, um político incompetente e que depois, evidentemente, vai trazer grande prejuízo à sociedade. O tema Escola Sem Partido chamou a atenção de muita gente e quase todas as nossas emissoras mergulharam nesse assunto. Eu estava olhando, por exemplo, a TV Cultura fez um excelente programa a respeito disso, e numa reportagenzinha que eu achei interessante. Vamos dar uma olhadinha nela? Sim. Coloque aí, por favor, é a número 1. O Escola Sem Partido surgiu em 2004 e, em 2015, se transformou numa associação. O movimento combate o que considera doutrinação dentro da sala de aula. Segundo os dirigentes, os professores aproveitam a audiência cativa para convencer os alunos a seguirem determinadas ideologias. Escola Sem Partido defende, então, o que já diz a Constituição Federal no seu artigo 206, que a educação deve ser plural, deve abarcar todos os pontos de vista, deve ser laica e respeitando sempre a livre discussão de todos os assuntos. O movimento se declara neutro ideologicamente, mas afirma que tem recebido mais denúncias de doutrinação da esquerda. Ela é sempre mais combatida porque ela tem aparecido um pouco mais evidente para a gente. Alguns projetos de lei que pregam escola sem partido estão em tramitação no Congresso Nacional. O da Câmara é o mais adiantado. O texto prevê que um cartaz seja afixado nas salas de aula das escolas públicas, informando que o professor não poderá cooptar os alunos para a política, ideológica ou partidária.
favorecer ou prejudicá-los por motivos políticos, ideológicos, morais ou religiosos, fazer propaganda político-partidária ou incitar a participação em manifestações públicas. Em questões políticas, socioculturais e econômicas, ele deve apresentar diversas versões e também respeitar o direito dos pais dos alunos de educarem seus filhos conforme as próprias convicções. Segundo o projeto de lei, o professor que não respeitar as normas poderá ser denunciado pelos pais ou alunos à direção da escola e até sofrer processos na justiça. Não é necessário exatamente este cartaz, porque este grupo pretende sim limitar a possibilidade de um assunto que não lhes interessa, que não lhes convenha ser tratado em sala de aula. Bem, você ouviu a professora falando, eu achei interessante. Ela faz um contraponto à sua ideia. É claro que faz. A professora Elisete, que vocês acabaram de ouvir aí no vídeo, ela é candidata do PSOL ao governo de São Paulo. O PSOL é um dos partidos que mais promovem e se beneficiam do uso das escolas e universidades para fins de propaganda ideológica, política e partidária. Então, é natural que ela seja contra a escola sem partido, porque ela se sente ameaçada pela escola sem partido. Naturalmente, se o projeto Escola Sem Partido for aprovado, um partido como o PSOL e como o PT, por exemplo, vão ter uma extrema dificuldade de continuar usando a máquina do Estado, o sistema educacional, em seu próprio benefício e contra os seus adversários. Por que os outros partidos não conseguem mergulhar dentro das escolas também? Eu acho que não é a solução. Naturalmente, não é isso que nós queremos. Porque dois partidos mergulham de cabeça, né? E dão de braçada. Com certeza, porque esta é uma política desses partidos. Esses partidos se inspiraram no filósofo italiano, que você conhece, o Antônio Gramsci. O Antônio Gramsci defendia, que foi o fundador do Partido Comunista Italiano, ele defendia, isso já na década de 30 do século passado, que esses veículos de transmissão de cultura e ensino, etc., fossem ocupados pela esquerda, pelos partidos de esquerda, para fazer a Revolução Comunista. Eles diziam o seguinte: olha, a Revolução Comunista nós não vamos fazer por meio das armas, nós vamos fazer por meio da transformação da mentalidade. Quando a sociedade estiver, vamos dizer, preparada para aceitar o comunismo, ela aceitará com naturalidade. E para isso é necessário ocupar as igrejas, os meios de comunicação, os jornais e, sobretudo, Celso, as escolas. Porque a partir das escolas, é das escolas e universidades que saem os juízes, os promotores, os jornalistas, os médicos, os assistentes sociais, os psicólogos. Ou seja, sai toda a classe que vai depois promover a cultura, né, e o conhecimento, sai justamente do sistema educacional. Por isso, o sistema educacional é vamos dizer assim, um lugar politicamente estratégico. E é isto o que esses partidos de esquerda, PT, PSOL, PCdoB, enxergam com muita clareza. Só que isto, infelizmente, ou melhor, felizmente para nós, viola a Constituição Federal. Eu fico olhando, você participou de um debate na Câmara, TV Câmara, né? E estavam com você lá tanto a Débora Duprá, que é uma procuradora federal, e estava também o Glauber Braga, que é exatamente do partido, pessoal. Exato. Né? E eu achei interessante como o verbo deles tem tudo para nos convencer, é complicado. Né? Bater de frente com esse povo não é fácil, não. Vamos ouvir um pedacinho do que o Glauber Braga, que é do Rio de Janeiro, falou. Coloca o Glauber, por favor. O que, na verdade, essa proposta quer é a criminalização de professores e profissionais de educação. Não é à toa que, por tática, na comissão especial, eles retiraram um projeto, uma proposta, que é do deputado Rogério Marinho, que é do PSDB do Rio Grande do Norte, e nessa proposta ele cria um tipo penal para o que é chamado de assédio ideológico. E o que é a definição do assédio ideológico? O assédio ideológico seria o professor, de alguma forma, tentar doutrinar o aluno para as suas próprias convicções. E aí eles dizem que o Código Penal brasileiro precisa ter um espaço para que esse professor possa passar pela avaliação de um juiz, de um promotor de justiça, avaliando se aquilo que ele porventura tenha feito em sala de aula representa algo que deva ser criminalizado ou não. Eu já fiz essa pergunta várias vezes para os representantes da comissão. Por que esse projeto, por exemplo, não foi acoplado às demais matérias que tratam do assunto? Por uma tática.
E qual é a tática? O relator da matéria, ele pode apresentar qualquer proposta, tanto na comissão quanto no plenário da Câmara dos Deputados. Ele tem a liberdade de autoria para fazê-lo. A proposta do professor Miguel Najib, e é importante que a gente diga isso, é uma proposta autoritária. O senhor Miguel Najib, inclusive, utiliza todo o espaço público que tem para ofender aqueles que têm uma posição contrária ao seu projeto. Ele chegou a dizer que quem é contra o projeto Escola Sem Partido são os grandes trapaceiros da democracia no Brasil. Já existem instrumentos para que você tenha uma maior participação dos pais, da comunidade escolar, dos estudantes e dos profissionais de educação, que é a construção do projeto pedagógico das escolas. A gente quer sim uma escola plural, a gente quer ter uma oportunidade de uma escola onde você tenha a liberdade para que as várias teorias possam estar sendo apresentadas, discutidas, não com o falso manto da neutralidade que de fato não existe. Essa proposta não é neutra. O que essa proposta busca necessariamente é fazer com que a escola não seja o espaço do pensamento crítico, é fazer com que a escola seja única e exclusivamente o espaço da reprodução do sistema vigente. Agora, como é que você faz isso? Amedrontando o professor, criminalizando o professor, o profissional de educação. Essa proposta é absurda e ela não tem respaldo e apoio da sociedade brasileira, nem no próprio governo federal, que tem posições conservadoras na condução da sua política de governo. O ministro da Educação, Mendonça Filho, não diz que é a favor da proposta, diz, inclusive, que essa não é a melhor proposta a ser adotada. Essa proposta, só para finalizar, desculpe, essa proposta tem um objetivo claro, e eu quero repetir isso aqui desde o início da apresentação, é levar para a ilegalidade e para a criminalização professores e profissionais de educação. Você imagina que tem lá um artigo que diz o seguinte: o professor que incitar os alunos à participação de manifestação vai estar numa ilegalidade. Eu sou do Rio de Janeiro. Vamos dizer que os professores do Rio de Janeiro, em sala de aula, discutam de maneira contextualizada a ocupação das escolas pela crise que está acontecendo no Estado, onde profissionais de educação não têm recurso minimamente para ministrar uma aula. A minha pergunta é, esse professor merece ser criminalizado por isso ou colocado na ilegalidade? Você estava nesse debate, mas acho que você não prestou tanta atenção como prestou agora na fala do deputado. É verdade. É uma enxurrada de mentiras, na verdade. Né? Para começar, o projeto Escola Sem Partido não criminaliza a prática da chamada doutrinação. Doutrinação é um termo genérico, né? Não criminaliza coisa nenhuma. Embora essas condutas já sejam ilícitas. São condutas que o professor, ao praticar essas condutas, já pode ter que responder um processo administrativo, por exemplo. O professor que faz propaganda político-partidária em sala de aula está violando a lei. O professor que desrespeita o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos está violando a lei, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então, mas o projeto Escola Sem Partido não torna isto crime. Existe, de fato, foi apresentado um projeto de lei pelo deputado Rogério Marinho, tipificando algumas condutas, mas isso não tem nada a ver com o projeto Escola Sem Partido. Agora, o deputado Glauber Braga, é preciso dizer, ele pertence ao PSOL, ao Partido do Socialismo e Liberdade, que é, como eu acabei de dizer, um dos grandes promotores e beneficiários do uso das escolas e universidades para fins de propaganda política, ideológica e partidária. O partido dele é um dos partidos que mais lucram com a doutrinação nas escolas. É natural, assim como a professora Lisete, candidata ao PSOL, ao governo de São Paulo pelo PSOL, é natural que o deputado Glauber Braga, pertencente ao PSOL, beneficiário da doutrinação, que ele seja contra a Escola Sem Partido. Ainda bem que tem gente contra, porque senão não tem debate. Mas sabe que eu acho que não? Eu acho uma vergonha, Celso, com toda a sinceridade, eu acho uma vergonha que haja algum segmento da sociedade brasileira contrário ao projeto Escola Sem Partido. Acho uma vergonha para o país. O que diz o projeto Escola Sem Partido? Eu acabei de mencionar isso. O projeto Escola Sem Partido é uma política de Estado. O que ele diz é o óbvio ululante. O que ele diz é um professor, se você me permite aqui, claro. Falar o que dizem os 6 deveres do professor, o cartaz. O que o projeto Escola Sem Partido ele torna obrigatória a fixação de um cartaz em todas as salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio. Certo.
é o cartaz com os 6 deveres do professor. Eu vou ler aqui os deveres do professor e o telespectador vai poder fazer um juízo pessoal sobre a existência ou não desses deveres. Pois não. Né? Eu digo para você, é óbvio que esses deveres do professor já existem e que um professor está obrigado a respeitar esses deveres. Vamos lá. Qual é o primeiro dever do professor? Diz o nosso projeto. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, ou seja, da presença obrigatória dos alunos em sala de aula, para promover os seus próprios interesses, as suas próprias opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Quem é que pode defender o contrário disso? Quem é que pode defender que um professor tenha o direito de se aproveitar da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, as suas próprias preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias? Seria, obviamente, uma violação à liberdade de consciência e de crença do estudante, que é obrigado a escutar o discurso do professor. Então, imagina um professor, nós somos cristãos, imagina se um professor cristão poderia usar a sua aula, abusar da presença obrigatória do aluno em sala de aula para fazer catequese. Isso já foi tirado de lá de Nós dentro. não aceitaríamos. Não aceitaríamos. Nos templos, os padres e os pastores, quando fazem uma pregação, eles fazem, mas ninguém é obrigado a escutar o que eles estão dizendo. Não é? Segundo o dever do professor, o professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. É óbvio que um professor não pode prejudicar ou favorecer os alunos em razão das suas convicções religiosas, morais, políticas e partidárias. O aluno tem o direito de ser avaliado em função do seu critério, do seu desempenho acadêmico. Então, ninguém discute que isso seja assim. Como é que o Glauber Braga pode ser contra isso? Bom, terceiro dever do professor. O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. É óbvio que um professor não pode fazer propaganda político-partidária em sala de aula, não é? E também não pode abusar do seu poder, da sua autoridade, da sua ascendência sobre os alunos, para usá-los como massa de manobra a serviço de sindicatos e de partidos políticos, que é como a gente sabe que o PSOL vem fazendo, que os partidos de esquerda e a sua militância dentro das escolas vem fazendo. Eles mobilizam os alunos e utilizam os alunos como massa de manobra, sempre para atacar um adversário político ou para defender um aliado. Quarto dever do professor, isso é muito importante, esse quarto dever talvez seja um dos mais importantes do projeto. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor deve apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Ou seja, isto é pluralismo de ideias. O estudante tem o direito de conhecer as diversas abordagens a respeito de uma questão controvertida. Ele não pode ficar refém das opiniões do professor. E é justamente isto que nós estamos defendendo, é pluralismo. É por meio do pluralismo que se chega à neutralidade, né? Dando ao estudante a liberdade de formar as suas próprias convicções, inclusive divergentes das convicções dos seus professores. O aluno tem toda a liberdade de discordar dos seus professores, mas para isso é necessário que ele tenha acesso ao outro lado, né? Ao outro lado da moeda, que ele conheça a outra versão. Quinto dever do professor, também um dos mais importantes. O professor respeitará o direito dos pais, dos alunos, a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Este dever, Celso, já existe. Ele está na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é um tratado internacional do qual o Brasil, que tem força de lei no Brasil. A Convenção Americana diz assim: os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. O projeto Escola Sem Partidos apenas repete. Com partido, quer dizer, eu teria que ir para uma escola que defende o partido que eu penso que faço parte dela, ou meu pai pensasse que faria parte dela, então. Na escola particular, até seria possível, mas não na escola pública. Porque a escola pública, ela é, por mandamento constitucional, ela deve ser neutra do ponto de vista político, ideológico e religioso. É o princípio da laicidade do Estado e o princípio da impessoalidade.
Então, na escola privada, até é possível isso. Digamos, uma escola marxista. A Constituição permite que, assim como existem escolas confessionais, religiosas, Certo. seria possível uma escola marxista, por exemplo. O pai matricula o filho se quiser. É lógico. Entendeu? Agora, na escola pública, isso não pode, porque o Estado é bancado por toda Entendi. a sociedade. O sexto, Sexto, é muito simples, o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Naturalmente, um professor com uma autoridade que é dentro da sala de aula não pode permitir que terceiros façam aquilo que ele mesmo não pode fazer. nós anunciamos que você estaria conosco, né? Através do nosso Facebook, Diário Brasil TV Gênesis, e algumas pessoas deixam sempre algumas perguntas, algumas indagações. Uma professora, por exemplo, do Departamento de Psicologia Clínica da UNB, a professora Valesca Zanello, deixou uma indagação para ti. Coloque a indagação da professora Zanello aí, por favor. Em um dos itens da proposta da Escola Sem Partido, sugerido pelo deputado Erivelton Santana, há a ideia de que a escola deverá, abre aspas, assegurar o respeito às convicções do aluno, de seus pais e responsáveis, tendo os valores de ordem familiar precedência sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa, ficando vedada transversalidade ou técnicas subliminares no ensino desses temas, fecha aspas. Pesquisas da Secretaria da Criança do DF dão conta de que 90% das crianças que sofrem abuso são meninas, e os abusos acontecem na família, pelo pai, padrasto, irmão, tios, primos. Algumas crianças, inclusive, só descobrem que o que sofrem é violência pelo trabalho preventivo que algumas escolas fazem. Uma proposta de lei como esta, que coloca os valores da família como valores incontestáveis, não expõe ainda mais as crianças a riscos, já que no Brasil falar em família é também falar de violência doméstica, de abuso sexual e maus tratos de crianças? Ela fez uma contextualização bastante séria. Muito séria. Ela fez muito uma séria. generalização muito grave, né? Imputou a maioria das famílias, de forma indireta ela faz isso, é como se na maioria das famílias ocorressem abusos, que a maioria dos pais abusassem dos filhos. É claro que isso é uma minoria, uma ínfima minoria, e de fato existe, mas você jamais poderia orientar uma política pública para prevenir situações excepcionais, situações completamente inusuais, como essas que essa psicóloga menciona. Por outro lado, é evidente que ao tomar conhecimento de que um aluno, uma criança, está sofrendo algum tipo de abuso, o professor tem o dever legal de levar este fato ao conhecimento das autoridades, ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público. No primeiro minuto que ele tiver conhecimento disso, ele tem que denunciar. A criança não pode ficar exposta a isso. Agora, você orientar uma polícia. Vamos falar agora, vamos tratar todas as crianças como se elas fossem filhos de pais abusadores. E vamos, inclusive, levantar a suspeita dos filhos em relação aos pais. Será que é correto isso? Mas isso está acontecendo. Para prevenir situações absolutamente excepcionais, como essa que a professora menciona, então nós vamos levantar a suspeita, a desconfiança das crianças em relação aos seus pais. Isso está acontecendo e é muito grave que isso esteja acontecendo. Então, essas situações que são excepcionais devem ser tratadas, em primeiro lugar, dentro da lei, dentro da Constituição Federal. Ao tomar conhecimento, o professor tem o dever legal de reportar o fato às autoridades. O que tem acontecido, vou dizer, caso de Brasília, por exemplo, né? Uma associação de magistrados, também grupo de promotores, tem levado às nossas escolas educação aos meninos, para que botem a boca no trombone, caso esse tipo de coisa esteja acontecendo. Você é contrário que isso aconteça? Não, depende. É claro que você precisa... Não, ele não vai ficar martelando todo dia e outro dia também. Ele vai um dia específico e faz uma palestra. Né? Eu já conversei com juízes, me lembro de uma juíza que participou de alguns programas comigo, né? Que a partir do momento em que ela falou de uma violência doméstica, de uma violência, ela descobriu coisas inimagináveis, porque algumas crianças passaram a entender que elas poderiam buscar os seus direitos. Agora, ela fez isso como? Numa palestra que ela fez dentro de uma escola. Veja, nós também queremos, a Escola Sem Partido também deseja que os estudantes exerçam os seus direitos.
O projeto Escola Sem Partido é um projeto de cidadania. Só que assim como uma criança pode estar sofrendo abusos dentro de casa, ela pode estar sofrendo abusos dentro da sala de aula. Em relação à sua liberdade de consciência e de crença, ao seu direito de receber dos seus pais a orientação religiosa e moral que esteja de acordo com as convicções deles. Porque, do contrário, a cabeça da criança vai ficar uma confusão, vai ficar um caos. Se um pai diz em casa, se uma mãe ou um pai dizem aos seus filhos em casa que determinada conduta configura pecado, e na escola o estudante aprende com os professores que pecado não existe, como é que fica a cabeça da criança? Não fica. Não fica, vai ficar um caos a cabeça da... Nós não queremos isso. A Constituição e também o Estatuto da Criança e do Adolescente protegem a integridade psíquica e moral dos estudantes. Então, não é correto que um professor, que uma criança, escute do seu pai em casa que determinada conduta, fala, olha, isto aqui é moralmente errado, isto aqui é pecado. E na escola, o professor chega e diz que a mesma conduta é bonita, que é correto, etc. Nós não podemos aceitar isso. Porque depois, Celso, o que vai acontecer é o seguinte, é o conflito dentro da família. O garoto vai botar o dedo na cara do pai e vai dizer, você é preconceituoso, você é racista, você é homofóbico, você é isso, de acordo com o critério do professor. Então, a criança o jovem, a criança ou o adolescente, num determinado momento, se transforma em juiz daqueles que têm o dever constitucional de criá-los e educá-los, que são os pais. Nós queremos harmonia dentro da família. Uma criança agredida, por exemplo, ela, de repente, ela permanece calada, mas a partir do momento em que ela ouve uma palestra e que mostra para ela que ela tem direitos, ela não terá esse direito? Não, certamente. Inclusive, a legislação brasileira diz que o estudante deve ser conscientizado dos seus direitos. O direito de não sofrer nenhum abuso físico, evidentemente, é um deles. E o estudante deve ter este conhecimento, a legislação prevê. Aliás, o estudante deve conhecer a legislação. No caso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também a Constituição Federal. Os seus direitos, acima Os seus de tudo, direitos, meu Deus, é isso que nós queremos. O Escola Sem Partido é um projeto de cidadania. Aquele cartaz com os 6 deveres do professor que eu acabei de ler, são os direitos da criança e do adolescente que são obrigados a frequentar as escolas. O doutorando em Psicologia Clínica deixou uma pergunta para ti também. Felipe, eu acredito que seja Baeri. Coloque aí, por favor. O Estatuto da Criança e do Adolescente afirma no seu artigo 5º que nenhuma criança, nenhum adolescente será objeto de qualquer forma de exploração, inclusive intelectual. Temos o Estatuto da Criança e do Adolescente que já prevê a proibição de qualquer ação por parte do professor em relação ao aluno que represente violação de direitos. Além disso, temos outros códigos e estatutos que versam sobre a conduta do professor nesse aspecto. Criar um outro dispositivo é necessário? Considerando a situação da educação brasileira, não seria mais relevante pensar em projetos de lei para melhorar a política de valorização dos professores e suas condições de trabalho? Muito bom. Ele reconheceu que os deveres do professor já existem. Nós sabemos que já existem. O Escola Sem Partido não está criando nenhum novo direito, nenhuma nova obrigação para os professores. Ele apenas expressa numa linguagem mais acessível a um estudante do ensino fundamental e do ensino médio, deveres que já existem, que já decorrem da Constituição Federal e das leis, inclusive o ECA, que o professor acabou de citar. Nós queremos apenas que o estudante conheça esses deveres, para que, caso eles sejam violados, o estudante saiba o que fazer. Então, agora, existem outras prioridades? O Escola Sem Partido não está se opondo a que se valorize professor, a que se melhore as condições das escolas, nada disso. Nós só queremos que tudo isso seja feito sem prejuízo dos deveres constitucionais que estão ali explicitados no projeto Escola Sem Partido. Tem que se chegar a algum lugar. Você acredita, sinceramente, que esse projeto que está lá, está na Câmara, né? Não passou pelo Senado ainda? Não, ainda não. Né? Você vai conseguir fazer com que ele chegue realmente ao seu lugar? Que a escola realmente tenha porque é uma lei. É uma lei. A partir do momento em que for aprovado, vira lei. Terá condições de cumprir isso aí? Celso, me permita uma correção. O projeto Escola Sem Partido já é lei.
Tudo aquilo que o projeto diz já está na Constituição, não com as mesmas palavras. O projeto apenas expressa numa linguagem mais simples, para que o estudante do ensino fundamental e médio possa compreender coisas que já estão na Constituição Federal. Então, um professor que viole hoje, veja, o projeto de escola sem partido não foi aprovado ainda, mas um professor que viole hoje qualquer daqueles deveres já está cometendo um ato ilegal. É importante que os professores saibam disso, porque eles estão correndo o risco, esses professores que usam o seu cargo para militar, para fazer militância político-partidária em sala de aula, estão correndo o risco de sofrer uma denúncia, um processo administrativo, inclusive um processo por danos morais, porque esses deveres já existem. Nós não queremos acrescentar ao ordenamento jurídico nada que já não esteja lá. Nós apenas queremos que eles sejam respeitados. E para que esses deveres sejam respeitados, é importante que a vítima compreenda o significado deles, o alcance desses deveres que estão na Constituição. O Tiago Cortes, que é sociólogo, ele participou daquela matéria da TV Cultura, ele é lá de São Paulo, né? Uhum. Ele participou daquela matéria que nós colocamos, a primeirinha, acho que se não me engano, e ele apareceu ali, que depois apareceu a que você disse que era candidata ao governo do Estado de São Paulo, né? Ou ele vai deixar uma pergunta para ti aí. Por favor, Tiago. Tiago Cortes, aqui de São Paulo. Gostaria de perguntar para o Najib o que ele pensa da educação doméstica e da recente decisão da Justiça sobre a educação doméstica, o chamado homeschooling, porque seria uma solução para muitos pais, né, que encontram na educação estatal uma estrutura absolutamente deficiente e que na maior parte do tempo funciona mesmo como uma máquina de doutrinação. Eu, Miguel Najib, sou totalmente favorável ao homeschooling. Eu acho que esse é um direito natural da família, educar os seus filhos. O Supremo Tribunal Federal, ele não vetou o homeschooling. Ele não disse, o homeschooling é inconstitucional. Ele não disse isso. Ele disse assim, o homeschooling, a Constituição não permite a educação domiciliar. Não permite, ela não proíbe a educação domiciliar. Mas, para que ela seja possível, seria necessário uma lei específica regulamentando o modo como a educação domiciliar será prestada pelos pais. Eu sou super a favor do homeschooling, da educação domiciliar, e acredito que deverá ser regulamentada pelo Congresso. Assim como você é a favor de que se discipline, por exemplo, e se normatize o que o professor deve fazer em termos de escola sem partido, isso seria normatizado também para que os pais pudessem dar aula aos próprios filhos dentro de suas casas? É importante deixar claro uma coisa, Celso. Os pais têm o direito de doutrinar os seus filhos. Isso é um direito natural dos pais. Quando um pai pega na mão do filho e leva ele para a igreja, ou leva ele para o templo, para o culto, ele está doutrinando os seus filhos e ele tem o direito natural e constitucional de fazer isto, porque é o filho dele. Ele é que vai educar aquela criança. A Constituição diz que cabe aos pais criar e educar os filhos menores. Então, esse é um dever inalienável dos pais, é um direito e um dever dos pais educar os seus filhos e também, em certa medida, doutriná-los. O que o pai não pode fazer, evidentemente, é prejudicar os seus filhos, é colocar os seus filhos em situação de risco, é causar qualquer dano, seja psíquico, seja físico, aos seus filhos. Mas este direito de levar o filho para a igreja, de dizer para o seu filho o que é certo, o que é errado em matéria de religião e de moralidade, isso é um direito dos pais e não pode ser um direito dos professores. Porque é um direito dos professores enquanto pais dos seus filhos, mas não em relação aos filhos dos outros. Cabe a nós dizer aos nossos filhos o que é certo e o que é errado em matéria de religião e de moral. Aquela matéria que eu mostrei da TV Cultura, ela tem uma continuidade. E ela fala em ideologia de gênero. Melhor do que eu falar, coloque o restante daquela matéria aí, por favor. O Escola Sem Partido também é contrário ao que chama de ideologia de gênero. O grupo quer proibir que assuntos relacionados à orientação sexual sejam abordados nas salas de aula. Muitos educadores defendem que isso seria importante para aplacar o preconceito e a homofobia. A gente acha muito complicado dizer
que é preciso recorrer à ideologia de gênero, que é uma teoria muito controversa, em que se questiona se há base científica ou não, para combater o preconceito. O movimento foi um dos grupos que protestaram contra uma palestra da norte-americana Judith Butler ontem em São Paulo. A filósofa é uma referência mundial em estudos da teoria de gêneros. Eles têm o direito de serem o que eles quiserem ser no âmbito privado das suas casas. Na escola, a diversidade é um dever e um direito constitucional de ser respeitado. E aí? É interessante, ela diz o seguinte, os pais têm o direito de educar os seus filhos em casa. E eles, professores, defende essa professora Lisete, teriam o direito de desconstruir a educação que os pais dão aos filhos na escola. Esse é o fim da picada. O pai faz e o professor desfaz. O pai constrói e a professora desconstrói. É isso que essa senhora defende? Eu quero dizer o seguinte, o Escola Sem Partido não estava presente nessa manifestação contra a Judith Butler, quando ela esteve no Brasil. Mas há muitos pais que estão muito preocupados com a questão da doutrinação da ideologia de gênero nas escolas. Veja bem, o Escola Sem Partido, a proposta do movimento Escola Sem Partido, não interdita o ensino e o debate e o estudo científico de nenhum conteúdo, inclusive das questões de gênero. A nossa proposta, Celso, diz o seguinte, o poder público não se imiscuirá, atenção aí, o telespectador, o poder público não se imiscuirá no processo de amadurecimento sexual dos alunos, porque isso violaria o direito à intimidade do estudante, que está garantido pela Constituição, nem permitirá qualquer forma de dogmatismo ou proselitismo na abordagem das questões de gênero. Quando a gente diz não permitirá qualquer forma de dogmatismo ou proselitismo na abordagem das questões de gênero, nós não estamos dizendo não podem ser abordadas as questões de gênero. Não, cientificamente é possível. E como é que se faz essa abordagem cientificamente? Em primeiro lugar, conhecendo os dois lados da moeda. Quem é contra, quem é a favor, os argumentos a favor, os argumentos contrários. Só assim o estudante vai poder formar uma visão crítica. Agora, dogmatismo significa o seguinte, significa impor como verdade absoluta uma teoria que é controvertida. O Tiago acabou de falar, a teoria de gênero é uma teoria controversa. Ela não pode ser apresentada para o aluno como se fosse uma verdade absoluta. Ela tem que ser apresentada se e quando isto for adequado. É evidente que uma criança de 6 anos de idade, ou de 12, ou de 13 anos de idade, não está preparada para receber este conteúdo do ponto de vista científico, ela não tem ainda pré-requisitos, ela não estudou genética, não estudou uma série de embriologia, enfim, várias abordagens necessárias para a compreensão crítica desse tema. Uma criança de 12, 13 anos de idade ainda não tem esses pré-requisitos. Então, o que é que eles estão fazendo, na verdade? Eles estão fazendo lavagem cerebral, manipulação psicológica. Para quê? Em nome de um suposto combate ao preconceito, eles estão dizendo a crianças de 10, 11, 12 anos de idade, até 6 anos de idade, que homem não existe, que mulher não existe, que tudo isso é uma construção social. Existe uma violência psicológica contra os nossos filhos. Ensinar criança, menino, a usar batom, menina a jogar bola, induzir esse tipo de comportamento, isso tem uma violência psicológica muito grande. Nós não podemos permitir que isso aconteça. É isso que está acontecendo. E é contra isso que o Movimento Escola Sem Partido se coloca. Nós não somos contra a ciência. Nós queremos que a ciência seja o norte das escolas e das universidades. Nós somos contra justamente o dogmatismo, a imposição como verdadeiras de teorias que são controvertidas. Miguel Najib, você, um advogado, um procurador do Estado de São Paulo, participou daquele debate que nós já mostramos um deputado federal do PSOL falando, e lá estava também alguém do meio jurídico, quer dizer, uma procuradora federal dos direitos do cidadão, que é a Débora Duprá. Ela também fez algumas colocações, me pareceram contrárias ao pensamento do seu pensamento e do próprio projeto Escola Sem Partido. Coloca um pedacinho aí da Duprá falando aí, por favor. A constitucionalidade desse projeto, dessa ideia que encampada pelos projetos que veiculam a ideologia do Escola Sem Partido, já foi objeto de análise também pelo Procurador-Geral da República, que considerou inconstitucional sob vários aspectos, né? O primeiro deles é exatamente o pluralismo de ideias. É logicamente impossível que numa sociedade plural
e que esse pluralismo vai se refletir em sala de aula, que o professor atenda às convicções religiosas da família de cada um dos seus alunos. Eu fico pensando, por exemplo, num menino que chega de branco na sexta-feira, porque é praticante de uma religião de matriz africana e sofre um bullying em sala de aula. E o professor começa a explicar o que é essa religião e valorizá-la tal como são as outras religiões. Isso certamente está contra a compreensão de uma família evangélica, de uma família católica. Ela tentou contextualizar exatamente em cima do ensino religioso e coisa que o valha. Você não está encontrando mais inimigo do que amigo, não, nesse pensamento? Para a gente arrematar. Vamos arrematar. A doutora Débora Duprat, ela é conhecida, as posições dela são conhecidas, né? Ela é ela é membro do Ministério Público Federal e usa o seu cargo no Ministério Público para promover as suas próprias ideias, a sua própria ideologia. Então, realmente, é uma pessoa muito suspeita para falar do Escola Sem Partido. Esse exemplo que ela dá, né, uma criança que chega sexta-feira, uma criança que segue uma religião de matriz africana, chega vestido de branco na escola e sofre bullying por parte dos colegas. É óbvio que um professor não pode permitir isso. É evidente que um professor não pode permitir que um aluno seja humilhado por um colega, ele deve intervir, olha, pare de fazer isso está errado, etc, etc. Agora, o que o projeto proíbe não é isto. O que o projeto proíbe, claramente, Celso, é que o professor se aproveite da audiência cativa dos alunos para impor as suas próprias ideias, para poder fazer, para promover as suas preferências religiosas. Isso é que um professor não pode fazer, religiosas, políticas, ideológicas e partidárias. Isso é que um professor não pode fazer, é óbvio que ele não pode fazer. Agora, a doutora Débora, para falar mal do Escola Sem Partido, ela cria um espantalho. Ela imputa ao nosso movimento coisas que nós não estamos querendo que seja feito. Nós não queremos que ninguém seja humilhado, nenhum aluno seja humilhado, um professor tem o dever de impedir isso dentro da sala de aula. Agora, para impedir que um aluno seja humilhado, ele não precisa doutrinar o aluno, os demais. Ele pode fazer isso usando a disciplina. Aliás, coisas que os professores deveriam usar com maior frequência, né? Parece que perdemos um pouquinho disso, né? É a crise da autoridade. Isso é um problema muito sério e que vem eu diria para você, erodindo a posição dos professores dentro da sala de aula. Eles parece que muitos professores recusam o exercício legítimo da autoridade, impor a disciplina, impor o respeito. E eu acho que, embora o Escola Sem Partido não esteja tratando dessas questões, eu acho que ele vai fortalecer e muito a autoridade do professor, na medida em que ele restabeleça dentro do espaço da escola o respeito à lei. O aluno ganha o quê com isso? Ele ganha conteúdo, ele ganha respeito às suas próprias convicções, ele vai ganhar integridade psíquica e moral, porque os professores não contestarão em sala de aula aquilo que ele aprende com seus pais em casa. O aluno vai ganhar muito, e vai ganhar, inclusive, conteúdo. Porque quando um professor deixa de fazer proselitismo político-partidário em sala de aula, propaganda político-partidária em sala de aula, ele vai ter que se ater ao conteúdo da sua disciplina. E é isso que nós precisamos. Os alunos, os estudantes brasileiros, estão entre aqueles de pior desempenho no mundo. Isso é muito grave. Por quê? Eu acho que a doutrinação que vem acontecendo nas escolas tem muito a ver com isso. Porque o professor, em vez de dar aula, muitos professores, em vez de dar aula, ficam fazendo propaganda político-partidária, ficam atacando os seus adversários, os seus desafetos ideológicos, deixando aquele conteúdo sem ser ministrado, em prejuízo de quem? Do estudante. Na maioria dos municípios brasileiros, nós temos eleições de 2 em 2 anos. Nós tivemos agora, em 2016... 4 em 4. Né? Não, de 2 em 2, porque tem a de prefeito no meio entre as duas. Ah, sim, sim. Né? Nós tivemos em 2016, nós tivemos exatamente para a eleição dos prefeitos. E agora para deputados estaduais. E agora para deputados federais, estaduais, governadores e presidentes da República e senadores ainda. Exato, também, exato. Né? Então, para quem defende a escola com partido, virou um maná, porque vai falar de política quase que mal termina a eleição agora vamos dizer, para presidente da República e governadores, pegar os cargos majoritários, né? Já se passa a pensar na próxima eleição de prefeito. Agora, veja bem, ao longo do ano letivo,
independentemente de haver ou não eleições no ano, existe a doutrinação ideológica. A doutrinação ideológica, ela prepara o terreno para a propaganda político-partidária. Então, é como se fosse, Celso, um vapor que, de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, se condensa, é um vapor que condensa em gotas de propaganda político-partidária. É um vapor ideológico que vira propaganda em época de eleição. Você está falando aí inúmeros pais e mães. Qual é a palavra final que você deixaria enquanto esse projeto não chega? O projeto já chegou. A Constituição já existe, o projeto Escola Eu Sem sei Partido disso, já mas é lei. lamentavelmente você tem que dispor de um projeto de lei para deixar as coisas mais claras. Para deixar as coisas regularizadas, né? Para regulamentar o já regulamentado na Constituição brasileira. Exatamente. Trocando, vamos dizer, como diz lá na nossa terrinha, bem no interior mesmo, né? Trocando por mirréis, como diz o outro. Mas é isso mesmo, é isso tranquilo. mesmo. Então, o que eu sugiro aos pais que estão nos ouvindo aqui, às famílias que estão nos ouvindo aqui, é que conheçam o projeto Escola Sem Partido. Vejam como ele é simples, como ele é justo, como ele é correto, como ele é necessário para a salvaguarda dos direitos dos seus filhos. Vocês que estão ouvindo, pais e mães, seus filhos vão para a escola todo dia e eles têm o direito de ser respeitados nas suas crenças, nas suas convicções, nas suas preferências políticas, ideológicas, religiosas e partidárias. Então, é preciso que os pais conheçam os direitos que os seus filhos têm para poder, se for o caso, defender os direitos dos seus filhos. Então, esse é o recado que nós damos às famílias que estão aqui nos ouvindo. Tudo bem. Bom tê-lo aqui comigo. Foi um prazer. Obrigado por ter vindo, viu? Sucesso aí no seu empreendimento, que não é fácil, né? E é de todo o Brasil, é de todas as famílias. Um grande abraço. Para você que nos acompanha, em tempo de política, nós temos que falar de tudo. E escola pode ter política lá dentro? Eu acredito que pode ter um pouquinho de ensinamento nesta área, porque teremos ali futuros candidatos, né? Agora, partidarizar realmente é um negócio muito complicado. Grande abraço.